Recentemente eu estava fazendo uma reunião com um cliente, é uma marca conhecida, porém eles ainda não atuam em venda online, né? E a reunião justamente era para definir um plano estratégico para eles passarem a vender online, para eles passarem a atuar no e-commerce. E uma das perguntas que eu fiz foi qual seria a expectativa de vendas dele atuando no mercado online, no e-commerce. E eles me responderam que eles tinham uma estimativa de mais ou menos 5.000 vendas no início da operação da loja. E 5.000 vendas é um número alto, né? Claro que eles são uma marca conhecida, eles já têm uma abrangência grande, mesmo assim é um número alto, tratando de um início de uma loja virtual. E aí eu falei, pô, legal, 5.000 vendas, né? Porém, a partir do número 5.000 vendas, existem diversas outras questões que se desdobram desse número, que você tem que ter muito bem definido, muito bem alinhado para que seja possível chegar nas 5.000 vendas, né? Porque 5.000 vendas é um desejo, mas da onde veio esses 5.000? É possível chegar nesses 5.000 a partir dessas outras questões que se desdobram para que você consiga ter sustentação e chegar em 5.000 vendas? E aí eu comecei a fazer as outras perguntas e eles não tinham as respostas muito claras, eles estavam ainda meio que perdidos em relação a isso. Eu percebi que aquilo foi mais ou menos um desejo, um chute, né? E não estava pautado em métricas reais para que aquilo fosse atingido de uma maneira consistente. E aí eu resolvi gravar essa aula justamente por conta desse alerta que eu fiquei lá naquela reunião, ainda mais tratando de uma marca conhecida, eu fiquei mais assustado ainda por eles não terem a percepção disso, para eles não estarem presentes a essa necessidade. Eu sou Rafael Souza da Universidade E-Commerce e nessa aula de hoje vou falar de 5 alertas fundamentais para qualquer loja virtual que você tem que ter muito claro, mesmo que você já tenha uma loja ou se você está começando principalmente, para que você tenha sucesso, para que você consiga ter o pé no chão e consiga crescer gradativamente e tenha sucesso cada vez mais com o seu negócio online. Bom, então o primeiro alerta está relacionado justamente a essa expectativa do número de vendas, né? Quando você vai montar uma loja, quando você tem uma loja, você sempre tem um norte de quantas vendas você precisa fazer para você chegar a um certo faturamento. Então é claro que esse número é um número que conduz tudo que você faz no e-commerce. Então normalmente quando você vai iniciar a loja, você traça lá, fala, eu teria que fazer X vendas por mês ou X vendas por dia, né, para que eu consiga atingir o resultado financeiro Y, por exemplo. Então eu vou colocar aqui que a primeira questão, né, está relacionada com o número de vendas. E aí, esse número de vendas, como eu falei, ele se desdobra em outras questões para que você consiga atingir essa meta. Então é importante que você, quando define o número de vendas, primeiro você define esses outros pontos que eu vou citar para saber se isso é viável ou não dentro do seu atual cenário, dentro da sua atual realidade. Para que isso? Para que você consiga alinhar sua expectativa. Uma das coisas que eu percebo que acontece bastante é assim, a pessoa quando ela vai começar o negócio dela, o e-commerce, né, a loja virtual, ela acaba setando uma expectativa muito alta em relação ao número de vendas, fala, eu quero uma loja virtual, eu quero fazer, sei lá, 100 pedidos por mês. Eu não estou dizendo que 100 pedidos por mês é alto ou baixo, tá? Eu só estou dando um exemplo em relação à questão da expectativa. Ah, tá, eu quero fazer 100 pedidos por mês. Ok, mas o que você precisa fazer para chegar nos 100 pedidos por mês? Se você não tiver isso muito claro, muito mapeado, muito provavelmente você vai se frustrar. Você não vai atingir as 100 vendas por mês, mas você não vai atingir porque não é possível. É porque você fez um mapeamento errado. E aí você se frustra no caminho e acaba desistindo antes do que você deveria. Ou seja, se você tivesse feito o mapeamento correto, setado uma expectativa talvez um pouco menor para iniciar e aí gradativamente você aumentar a expectativa, você não ia ter essa frustração, pelo contrário, você ia ter uma motivação porque você ia começar a atingir as metas e você tem muito mais probabilidade de ter sucesso por conta desse alinhamento de expectativa em relação ao número de vendas. O segundo ponto que vem logo depois, né, vem logo antes do número de vendas, é a questão do tráfego. Quantas pessoas precisam entrar na sua loja virtual, quantas pessoas você precisa ter visitando você, né, no seu e-commerce, para que você consiga atingir esse número de vendas que você colocou ali. Então eu vou colocar aqui como um segundo ponto o tráfego. E assim, o tráfego hoje no mundo online é uma das questões mais importantes e um dos maiores desafios que existem, né? Porque você tem como você comprar o tráfego, que é comprar mídia, você fazer divulgação, anúncio, pagando os espaços, né, para fazer isso. Você tem como gerar tráfego orgânico, que é tráfego próprio, então você pode divulgar conteúdos em redes sociais, em canais, e através desse conteúdo que você gera, as pessoas encontram você pelo conteúdo que você está oferecendo e automaticamente você começa a ganhar seu tráfego e o tráfego que a mídia ganha, né? Eu fiz até uma outra aula falando dos
3 tipos de mídia que você consegue gerar tráfego. O terceiro seria a mídia ganha, que é a partir de um conteúdo, de um anúncio que você fez, as pessoas elas acabam divulgando você para outras pessoas e você ganha mídia espontaneamente. Então, se você tem uma expectativa ali de fazer, por exemplo, 50 vendas, né? Então, falar, eu quero fazer 50 vendas no mês quando eu for começar minha loja virtual. Ok. Se a gente for pensar que a taxa de conversão hoje no e-commerce varia entre 1% e 2%, né? A média da conversão no Brasil hoje é entre 1% e 2%, vamos colocar o 1% para facilitar a conta. Para que você consiga vender 50 pedidos por mês, você tem que ter 5 mil visitas, né? Você tem que ter 5 mil pessoas acessando o seu e-commerce para que você consiga converter 50 vendas. Eu estou colocando esse número na média de conversão do Brasil. Tem lojas que convertem mais de 1%, mais de 2% e tem lojas que convertem menos de 1%. Então, estou colocando aqui um exemplo para a média, para você conseguir fazer uma conta. Então, quero fazer 50 pedidos? Ok. Então, você tem que ter mais ou menos 5 mil visitas mês para conseguir fazer esses 50 pedidos mês. E aí que começa a questão, tá? Mas como que eu vou fazer 5 mil pessoas me visitarem? Você já tem audiência, você já tem algum canal, sei lá, no Instagram, no Face, que pessoas já te seguem e aí já tem meio que uma audiência própria para que você consiga fazer um trabalho de divulgação? Ou você vai começar do zero e você vai conquistar essa audiência? Partindo daí, entra o terceiro alerta, né? Que está relacionado com o investimento em divulgação. Ou seja, para que você consiga levar tráfego para a sua loja virtual, para o seu e-commerce, você tem que divulgar ele, né? E dependendo da sua situação atual, se você já tem seguidores ou não, você pode ter que investir mais ou ter que investir menos, mas de qualquer forma, independente dos casos, você vai ter que fazer um investimento. E aí entra quanto você tem disponível para investir na divulgação. Esse é o primeiro número. Eu tenho um valor X para divulgar, ok. Como que o seu mercado está posicionado na divulgação? Qual que é o custo para que você consiga fazer as pessoas clicarem no seu anúncio, para que as pessoas consigam visualizar e entrar na sua loja? Quanto você vai pagar para cada clique, para cada que a gente chama de lead, né? Para cada pessoa que entrar, você vai ter um custo de clique. E dependendo do segmento, dependendo das palavras-chave, dependendo do mercado que você atua, esse custo varia bastante. Então tem mercados que são muito concorridos, o custo é maior, tem mercados que são menos concorridos e o custo é menor. Então, partindo do quanto você tem disponível para investir, você tem que saber quanto custa mais ou menos cada visitante que você vai conseguir levar para o seu site, perto do investimento que você tem. Então, se você tem lá, por exemplo, R$1.000 para investir, né? E você identificou nas pesquisas que você faz para saber esses números, que cada clique que você vai fazer os anúncios e cada clique vai te custar mais ou menos R$1. Ou seja, você vai conseguir com R$1.000 trazer 1.000 visitas para o seu site. E a partir daí você já vê que você não vai conseguir ter as 5 mil visitas, que é o que você precisaria ter, para gerar 50 vendas que você estipulou aqui em cima. Então é justamente esse ponto que é importante você deixar claro para setar as expectativas. Então, se você falar que você quer ter 50 visitas, 50 vendas no mês, mas você tem um investimento que não suporta chegar a um tráfego que gere a conversão de 50 vendas, você está fazendo um chute, você está chutando 50 vendas, é um desejo, mas não está pautado num mapeamento pé no chão que realmente vai te levar àquele resultado. E aí você vai ter a expectativa frustrada e você pode se desmotivar e acabar desistindo do seu negócio, sendo que não é o ideal. O ideal é você saber, bom, se eu tenho R$1.000 para investir, eu sei que no meu mercado mais ou menos cada clique custa R$1, né? Então com 1.000 visitas, se eu converter 1%, eu vou ter 10 vendas, ok? Então já é um número que você consegue saber que é um número bem mais possível do que o outro que você tinha setado. E aí em cima disso você traça um planejamento de como aumentar o tráfego orgânico sem pagar, ou como reinvestir o valor que você vendeu. Então você vai talvez ter um tempo maior para ter o retorno que você esperava, mas você está com uma expectativa alinhada com a realidade, né? Um outro ponto que se desdobra aqui também é a questão da margem de lucro, né? Então, por exemplo, se você vende um produto, se você revende um produto, né? Uma coisa é você fabricar o seu próprio produto e vender. Nesse caso, você tem uma margem maior, porque como você fabrica, você tem uma margem de lucro maior, você consegue trabalhar numa margem maior. Quando você revende, você já compra esse produto, você já tem uma margem reduzida, então em cima dessa margem, dependendo do custo que você tiver para realizar a venda, a margem pode se tornar inviável. Então, pegando até o mesmo exemplo, imagina que você venda lá um produto que custe R$100, né? Que você está ofertando por R$100, só que você pagou nesse produto, sei lá, R$60, R$70, não sei. E aí,
se você fizer a conta, né, além do custo que você vai ter de taxa de cartão, que você vai ter os custos envolvidos da operação da venda, quantas pessoas precisam acessar a sua loja para que você consiga fazer uma venda? Ok, você vai chegar no número. Tá, mas para que eu consiga levar essas pessoas para a loja, quanto que eu gastei no clique? Então, nesse exemplo, que se você tem um produto que você está ofertando por R$100 e você pagou lá R$60, imagina que você tem uma margem de lucro lá de R$40. Uma conta mais macro, né? A conta não é só isso, tem outros pontos envolvidos para chegar na margem de lucro, mas só para facilitar o cálculo. Então vamos imaginar que sua margem ali é R$40. E você sabe que para trazer um visitante para sua loja você vai pagar R$1. Então, a cada 40 visitantes que entrarem, né, e um comprar, você gastou R$40 para ter uma venda. Ou seja, é só a margem de lucro já. Então você acaba que você está gastando para fazer uma venda que você vai acabar não tendo lucro. Então tem uma ilusão por trás disso. Por isso que é muito importante você saber qual que é a sua margem de lucro, para em cima disso você saber quantos usuários que eu tenho que levar para minha loja virtual para eu conseguir fazer uma venda, otimizar o custo que eu tenho com cada clique, né, com cada usuário que entra na minha loja, para que eu consiga manter uma margem de lucro saudável, para que eu consiga ter viabilidade no meu negócio. Então aí começa você você tendo essa conta, você vai conseguir pensar em várias alternativas, em várias estratégias para divulgar sem investimento, para fazer divulgações de outras formas conjunta, né, com o investimento, para atrair cada vez mais tráfego. Então, mas se você não tiver isso calculado, isso mapeado, você fica trocando moeda, né? Você acaba gastando, sei lá, igual eu falei, R$40 para fazer uma venda e a sua margem de R$40. Você está no 0 a 0, é uma ilusão, né? Você acaba não tendo realmente um negócio saudável. Então é muito importante ter esse mapeamento. E por último, que eu queria colocar aqui, está relacionado com a hospedagem, né? Por que a hospedagem é importante e poucas pessoas se dão conta disso? Pegando novamente aquele exemplo que eu dei no início da aula daquele cliente que quer ter 5.000 vendas por mês. Para que ele tenha 5.000 vendas por mês, baseado na taxa de conversão de 1%, ele teria que ter mais ou menos 500.000 visitas, né, no site dele. Porque com 500.000 visitas, né, pegando a taxa de conversão de 1%, ele conseguiria fazer as 5.000 vendas dele. Ok, mas para que eu consiga ter um tráfego de 500.000 visitas na minha loja, o servidor, o provedor de hospedagem onde a loja tem que estar, ele tem que comportar isso. Tem que ter a banda que comporte isso, tem que ter os processadores, o desempenho técnico do servidor, tem que possibilitar receber 500.000 visitas e ter um desempenho satisfatório para que a loja não fique lenta e tudo mais. Porque caso contrário, você não vai conseguir fazer isso. E claro que eu estou falando um exemplo de 500.000 visitas, mas isso é para um site que tem que ter 5.000 visitas, 1.000 visitas. Se você tiver um plano muito simples ou um plano que não comporte isso, a sua loja pode ficar lenta, o desempenho ficar muito ruim e, consequentemente, você perder visita, porque aí você está pagando R$1 no exemplo, né, que a gente está trabalhando aqui. Você está pagando R$1 para ter uma visita, né? O clique do seu anúncio. Aí a pessoa entrou na sua loja, você paga R$1 para ela entrar lá, ela te custou R$1, né, no anúncio, e a sua loja é lenta. Você está num provedor muito simples, um provedor que você não pensou nessa questão, e a loja é lenta, essa pessoa vai sair da sua loja, porque a loja não tem um desempenho satisfatório, e você acaba perdendo até o que você pagou para uma pessoa entrar e sair da sua loja, aí a questão fica ainda mais grave. Por isso que é importante, quando você seta a sua expectativa de venda, você tem que saber quantas visitas você tem que ter na sua loja para que você atinja aquela expectativa de venda, e aí, consequentemente, você tem que saber que tipo de estrutura de hospedagem comporta esse número de visitas para que você consiga chegar naquelas vendas. Então, o provedor não é qualquer provedor, qualquer plano que você vai escolher que vai funcionar. Não, tem planos de hospedagem, provedores de hospedagem que não vão suportar um número X de visitas. Você vai estar lá num provedor que vai te limitar e você não vai conseguir escalar, vender mais, porque ele está te limitando aquilo. Então é importante esse mapeamento estar completo justamente para que você não se limite e não tenha problemas com a sua conversão. Então aqui a ideia dessa aula foi justamente falar desses 5 alertas, que eles são assim fundamentais para qualquer loja virtual, para quem vai começar, para quem já tem a loja, porque eles fazem com que você consiga fazer um mapeamento, alinhar a expectativa e criar estratégia pé no chão para que você chegue nos seus objetivos, para que você consiga ter resultado com o seu negócio e não tenha chutes, né? Não tenha desejos que não estejam alinhados e não gere frustração em você e você acaba desistindo antes do que você acaba setando uma expectativa errada, né? Porque você não fez o mapeamento correto, isso vai te frustrar, você vai desistir do negócio e acaba que você não dá sequência em algo que poderia te dar muito resultado, em algo que poderia te dar sucesso caso você tivesse feito o mapeamento certinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, valeu, até a próxima aula.
Eu queria te fazer 2 convites. Um deles para você se inscrever no nosso mini treinamento gratuito. Esse mini treinamento ensina o passo a passo para que você consiga montar a sua loja virtual de muito sucesso. Você vai aprender o passo a passo para escolher a plataforma adequada, o que você precisa estruturar no seu e-commerce para que você consiga realmente fazer as vendas e atingir o sucesso, quais são os custos envolvidos para que você consiga montar uma loja virtual e que essa loja virtual consiga acompanhar o crescimento do seu negócio e principalmente como fazer para divulgar a sua loja virtual. Quais são os 3 pilares principais e fundamentais de qualquer estratégia de divulgação para que você atinja o sucesso. Fica o convite para você se inscrever nesse mini treinamento gratuito, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva lá e já receba instantaneamente o login e a senha de acesso e comece agora mesmo as aulas. O segundo convite é para você se inscrever agora no nosso canal do YouTube e acompanhar as próximas aulas que saem toda segunda e quinta às 11h30 da manhã. São aulas novas e exclusivas para você que é assinante do nosso canal receber em primeira mão esses novos conteúdos, beleza? Valeu, até a próxima!